Neste vídeo vou continuar a falar sobre algumas dicas fundamentais para o tratamento de valores numéricos e, neste caso em concreto, com um enfoque mais específico sobre o tratamento de valores numéricos com casas decimais. No vídeo anterior estive aqui a apresentar alguns detalhes que são muito importantes quando estamos a tratar de conversão de números inteiros. Neste vídeo vamos nos concentrar em alguns aspectos que estão relacionados intimamente com o trabalho com números que contenham casas decimais. Não vamos aprofundar aqui de forma extremamente extensa o tratamento deste tipo de valores, mas vamos ver aqueles conceitos que são, embora que relativamente superficiais, os mais importantes que nos poderão permitir, em quase qualquer circunstância, ter um tratamento correto destes valores. Fiz uma pequena alteração aqui no meu ambiente do formulário, porque alterei aqui o tamanho da letra do label resultado. E por uma questão apenas, vou aqui até ampliar um bocadinho mais, vou colocar deste tamanho, porque eu quero apresentar aqui a diferença entre a utilização do ponto e da vírgula, quando se trata de separação de valores inteiros de casas decimais. Por defeito, o que acontece de uma forma comum é uma necessidade que o programador tem de concretizar dentro da sua aplicação a possibilidade dos números com casas decimais poderem ser tratados de formas distintas de país para país. Existem casos em determinados países em que o caractere separador das casas decimais é a vírgula, como é o caso, por exemplo, em Portugal. Existem casos, como é o caso, penso eu, nos Estados Unidos, ou eventualmente noutros, eu peço desculpa se tiver a cometer alguma falha, onde a separação das casas decimais é feita com um ponto. Ora, o que acontece com a linguagem C# e especificamente com o seu compilador é uma certa confusão que se pode procurar resolver dentro da medida do possível. Existe um mecanismo que eu penso ter referido no vídeo anterior, chamado o System.Globalization. E o System.Globalization é um namespace que contém um conjunto muito vasto de classes, especificamente para tratar aspectos relacionados com as diferentes culturas à escala planetária. Não vou explorar aqui esses conceitos porque quero apenas ficar por conceitos mais superficiais. Neste caso em concreto, como é que nós podemos muito facilmente tentar deslindar esta questão dos valores numéricos e o caractere de separação, porque é aí que vai residir fundamentalmente os maiores problemas. Vamos então aqui dar um exemplo, por exemplo, criando aqui um double, e o double é o valor de tipo que permite a utilização de valores numéricos com casas decimais. Vamos colocar aqui valor é igual a 1. Ora, se nós colocarmos label resultado.text é igual a valor.toString, o que vai acontecer é que, apesar de double ser um tipo de valores que consegue absorver valores com casas decimais, neste caso, se tiver valores inteiros, ele vai apresentá-lo da forma correta. Se quisermos colocar valores com casas decimais, vamos então encontrar aqui o primeiro entrave. O que é que vai acontecer? A tendência, por exemplo, para um português será colocar 1.5, por exemplo, ou 1,5 neste caso. Mas, no entanto, reparem como de imediato o Visual Studio indica que está ali um erro. E está ali um erro porquê? Porque a vírgula não pode ser utilizada neste contexto como sendo o separador das casas decimais. Nós teremos que utilizar sempre o ponto. Okay? Ao utilizarmos então o ponto, e quando fizermos aqui um Start e clicarmos a executar, vai acontecer esta coisa fantástica, que é, então, mas vamos ver. Se eu tenho aqui 1.5, por que é que ali vai aparecer 1,5? Ora, o que acontece é que, a nível da programação, o código vai interpretar sempre os valores com casas decimais desta forma. Ele vai sempre considerar que o separador é o ponto final. E ponto. Não vale a pena irmos mais adiante nisto. No entanto, quando faz a sua apresentação gráfica, ele vai ter em conta o próprio sistema operativo que nós estamos a utilizar. E se nós estivermos a utilizar um sistema operativo diferente daqueles que eu estou a utilizar neste momento, que é o Windows 7, e se estiver a utilizar um sistema operativo de outro país, eventualmente nós vamos ter a apresentação dos valores numéricos representada com um separador de casas decimais distinto. Vamos aqui parar a nossa aplicação e vamos continuar aqui a ver alguns detalhes. Quando vimos então esta execução aqui da aplicação e temos aqui o 1.5 e depois aparece-nos ali o 1,5,
de onde é que nós vamos encontrar, ou onde é que nós vamos encontrar a resposta para este tipo de diferença de tratamento? Bom, de facto, quem está habituado, por exemplo, a formatar e instalar o sistema operativo num computador, a determinada altura da instalação é solicitado que seja escolhido o idioma e algumas características de região. E isso vai influenciar a forma como o aspecto visual dos números, das datas, das horas, etc., são apresentados ao utilizador. E é aqui que reside, então, esta diferença de apresentação. Porventura, eu posso estar aqui a executar esta minha aplicação e a mostrar que o número com casas decimais 1.5 é de facto apresentado como 1,5 e, eventualmente, para o mesmo código, mas para uma outra região do planeta que esteja a ver este vídeo, o mesmo tipo de código que é aqui apresentado e de instruções vai apresentar aqui, por exemplo, um ponto. Ora, onde é que os utilizadores podem esclarecer algumas dúvidas sobre estas circunstâncias? Neste caso não se trata propriamente de esclarecer dúvidas, mas perceber onde está a gênese desta questão. Bom, poderemos aqui baixar e ir aqui ao nosso painel de controle e dentro do sistema e segurança vamos encontrar uma opção que diz relógio, idioma e região. E esta é um dos quadros que aparece inicialmente quando estamos a instalar o nosso sistema operativo, que nos permite definir aqui zonas de hora de internet, relógios adicionais, alterar a hora, etc. Mas existe aqui uma outra opção nos idiomas, que é a questão da região e do idioma. E quando clicamos aqui, vai-nos aparecer um quadro que nos vai indicar de que forma é que o nosso sistema operativo, neste caso o formato é português de Portugal, mas temos aqui depois, eventualmente, outros formatos distintos. E vamos até fazer depois aqui uma pequena experiência se eventualmente funcionar. Não sei se funciona, vou já chamar a atenção para isto, mas vamos aqui, já que estamos neste quadro, vamos explorar isso. O que acontece é isto, nós temos aqui então a forma como o nosso sistema operativo vai interpretar por defeito as datas, as horas, e depois tem aqui alguns exemplos para podermos verificar as opções que aqui temos, e reparem que existem várias formas de apresentar datas e horas, assim como as datas por extenso, etc. Mas existe depois aqui algumas definições adicionais. E nas definições adicionais é que vamos ver como é que o nosso sistema vai interpretar os números. E nesta circunstância em concreto temos aqui então a identificação do separador decimal, que está aqui indicado como sendo uma vírgula. Okay? Se nós quisermos aqui alterar para um ponto, okay? Eu alterei aqui de vírgula para ponto, vamos fazer aqui um aplicar. E vamos deixar este quadro aberto e vamos verificar se há aqui alguma alteração no comportamento da nossa aplicação. Eventualmente pode não existir. Reparem, existe sim senhor. Reparem como rapidamente o meu sistema operativo foi passar a interpretar a apresentação gráfica dos números de uma forma distinta. Okay? E por conseguinte, desta forma, é possível verificar onde é que está a gênese do tipo de apresentação. É óbvio que este tipo de questões relacionadas com as vírgulas e com os pontos pode criar aqui alguns problemas de conversão. Mas nós vamos fazer aqui alguns testes para verificar até que ponto é que esses problemas poderão ter influência nos resultados pretendidos. Eu vou regressar aqui por defeito à minha definição da vírgula. Não é que eu tenha escolhido, ela apenas é colocada aqui. Porquê? Porque é uma definição proveniente da escolha do nosso idioma. Okay? Nós temos aqui o português de Portugal. Se formos escolher aqui, eventualmente, por exemplo, vamos aqui Estados Unidos, vamos procurar, eu não sei se está aqui em português, porventura estará aqui Estados Unidos, penso eu, ou, enfim, América, será? Vamos colocar aqui um outro país qualquer, por exemplo, vamos colocar aqui Croácia. Reparem como automaticamente aqui os mecanismos de apresentação das datas foram alterados. Nas definições adicionais continua a aparecer a vírgula, portanto não é propriamente o exemplo que nós pretendemos. Porventura, aquilo que nós vamos aqui escolher, por exemplo, é escolher aqui inglês e eventualmente por aí iremos encontrar o que pretendemos. Neste caso, vamos aqui procurar no inglês e vamos escolher, por exemplo, a Austrália. E reparem que eu, ao escolher a Austrália, as definições são alteradas e aqui também passa a existir então o ponto final, ok? O que quer dizer que quando eu clico aqui no OK e assumo aqui o aplicar,
o que vai acontecer é que quando eu executar a minha aplicação, ela vai, neste caso, vai manter a vírgula, porque eu ali fiz algumas alterações, não apliquei corretamente tudo, mas penso que desta forma e com estes pequenos exemplos deu para perceber então o porquê deste tipo de tratamento diferenciado. Isto é, eu definir ali com pontos e depois aparecer-me aqui com vírgulas. Vamos de seguida ver que influência então é que este tipo de alterações poderá ter na execução da nossa aplicação. E antes de mais vou colocar aqui novamente o português de Portugal e fazer aqui aplicar. Vamos ver aqui o que é que acontece nas definições adicionais. Cá está a vírgula. Vamos fazer OK, vamos fazer OK e vamos executar a nossa aplicação e vamos verificar se ela está novamente com o seu comportamento inicial. Cá está, ele diz agora que tem aqui com o ponto e, portanto, já temos aqui uma circunstância que teremos que resolver de outra forma. Vamos aqui executar novamente. Cá está com a vírgula e, portanto, era uma questão de refrescamento do sistema. Vamos fazer aqui algumas experiências com valores double. E neste caso eu vou acrescentar aqui double valor 2, aqui vou chamar valor 1 e aqui igual a 1.3, por exemplo. Vamos criar aqui um outro double chamado resultado, vai ser igual a valor 1 mais valor 2. E vamos apresentar aqui o resultado. Okay? Ora, o que vai acontecer então é uma coisa muito simples. Temos aqui 1.5 mais 1.3 dá 2.8 ou 2,8 neste caso. Vamos verificar, no entanto, o que é que acontece quando eu pretendo aqui acrescentar valores, neste caso 545, vamos verificar o que é que acontece, vamos apresentar aqui, reparem, vai-nos apresentar então o valor com o maior número de casas decimais. Apesar de termos aqui 1.3, temos ali 1.545 e, portanto, vai apresentar aqui o valor como se nós aqui tivéssemos dois zeros, ok? E, portanto, teríamos aqui 300 mais 545 e vai dar aquele valor. Nós poderemos, a determinada altura, querer que os valores apareçam apenas arredondados a um determinado número de casas decimais. E poderemos querer fazê-lo de duas formas. Eu vou mostrar a primeira forma, que é a forma visual, isto é, eu quero tratar os números com o número de casas decimais que eles tiverem, mas quando vou fazer a sua apresentação visual, isto é, indicar, por exemplo, aqui num label resultado, qual é o valor desta operação matemática, eu quero que apareça, por exemplo, arredondado apenas a duas casas decimais. Por exemplo, numa circunstância que eu estou a trabalhar com dinheiro. Ora, e o dinheiro, neste caso falando em euros, tem os cêntimos, e os cêntimos é em valores de cêntimos, neste caso entre 0 e 100, ok? E neste caso entre 0 e 99. Podemos ter 1 euro e 99 cêntimos, por exemplo, ok? Não temos 1 euro e 100 cêntimos, porque aí passam a ser 2 euros. Ora, vamos aqui verificar então o que é que acontece nesta circunstância. Eu posso utilizar, neste caso concreto, aqui uma expressão dentro do toString que é a seguinte. Okay? Neste caso, o que eu fui colocar aqui foi apenas um espaço para as unidades inteiras, okay? Para os inteiros todos, depois o separador das casas decimais e depois o número de casas decimais que eu quero que sejam apresentadas. Ora, o que nós vamos ter aqui então é o seguinte, eu vou até, para simplificar as coisas, vou colocar aqui valor 1 e agora vou apagar aqui, ok? Nada disto fará grande sentido, mas é apenas para não ter que estar aqui a alterar o resultado. Portanto, neste momento o resultado é exatamente igual a valor 1, ok? Temos aqui 1.545. Ora, se eu tenho isto arredondado a duas décimas, ou a duas casas decimais, perdão, como é que este valor irá ser apresentado? Ele só poderia apresentar 1.54, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos clicar aqui e reparem, aparece 1,55. Porque houve um arredondamento destas casas decimais para cima. Temos aqui 45, 45 arredondado para cima dá 50, porque estamos a falar de casas decimais. Então, vamos fazer aqui mais algumas experiências. Vamos imaginar que aqui, em vez de 1.5, nós tínhamos 1.3. O que é que vai acontecer nesta circunstância? Nós vamos aqui clicar, vamos apresentar e reparem, aparece 1.3. Tudo correto. Mas se eu colocar aqui 1.501, vamos verificar o que é que vai acontecer. Vamos clicar em executar e já aparece 1.35. Porque o 501 ultrapassa o meio daqui nas casas decimais. Se eu colocar aqui 409...
O que vai acontecer então é 1.34. Isto é, estamos a falar de um arredondamento que implicitamente é feito no sentido de arredondar para cima. Isto é, todos os valores que sejam, vamos aqui colocar isto desta forma, vamos aqui colocar apenas com uma casa decimal para vermos melhor este exemplo. Se eu tiver aqui 1.31, o valor arredondado, que neste caso vai aparecer uma unidade separada depois da casa decimais com uma casa decimal, eu tenho aqui com duas casas decimais, vou ter então o 1.3. Se eu depois for apresentando o 1.33, eu vou continuar a ter 1.3. Se eu colocar 1.4, eu vou continuar a ter 1.3. Mas se eu colocar aqui 1.35, ele vai arredondar para o valor imediatamente a seguir. Okay? E este é, por defeito, o mecanismo de arredondamento que o C# faz. No entanto, nós temos outras formas de fazer este tipo de arredondamentos para tratarmos estes valores. E já o iremos ver numa circunstância a seguir. No entanto, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Vamos fazer aqui o seguinte. Double, resultado 2, vai ser igual a double.parse. E, neste caso, o label, eu já explico o que é que eu estou a fazer. Okay? O que eu estou aqui genericamente a fazer é o seguinte. Eu estou aqui a pedir ao sistema que, depois de apresentar no label resultado o valor arredondado apenas uma décima, e aqui temos, por exemplo, com várias casas decimais, eu quero definir uma nova variável do tipo double a partir do texto que está ali apresentado. E não esquecemos que o texto está a ser apresentado com uma vírgula. Ora, eu vou colocar aqui um int v igual a 0, simplesmente para quê? Para colocar aqui um breakpoint. Para isso vou clicar com o botão direito do rato, vou aqui a breakpoint e insert breakpoint. O código vai parar aqui. Porquê? Porque eu quero ver qual é o valor que foi atribuído ao resultado, não de uma forma visual, porque da forma visual vai sempre ser formatado para aparecer com vírgulas, mas sim qual foi o valor que foi atribuído ao resultado através da conversão de um texto que contém vírgulas. Vamos verificar se o resultado pretendido é o obtido. Vamos aqui clicar em Start e quando clicarmos em Executar, o código vai parar aqui em baixo. E vai parar aqui em baixo e reparem como é que nós vamos ver os valores. Neste caso, valor 1, obviamente, é 1.35234. Resultado tem o mesmo resultado também, porque é igual ao valor 1. Resultado aqui vem com 1.35234. Mas no texto que fica definido ali, o que vai acontecer é isto, é 1,4, que é o arredondamento que é feito. Ora, o que é que acontece aqui então? O texto do label resultado é 1,4. Quando eu tento fazer um parse, o próprio sistema vai interpretar da seguinte forma. Ok, temos ali um valor inteiro, temos uma vírgula, não temos um ponto, tudo bem, não há problema, vamos converter isto para o resultado correto. E neste caso temos ali novamente o 1.4. Isto é, regressamos à origem do cálculo interno, que é feito pelo background da execução do código. E, portanto, quer dizer isto que resultado 2 não conhece nem valor 1 nem resultado. Okay? Conhece apenas aquilo que lhe é fornecido por uma representação visual do número. E, por conseguinte, neste caso, ele vai interpretar desta forma, que é os únicos valores que ele conhece, é 1,4. E, neste caso, passa para 1.4 e temos esta circunstância, pelo menos esta circunstância, acautelada. Muito rapidamente, vamos aqui apenas mostrar uma circunstância que é a seguinte. Existe a possibilidade de nós recorrermos a uma classe chamada Math, que vai permitir arredondar valores. E neste caso arredondar os valores para depois os apresentar como deve ser. E aqui vamos aproveitar o resultado para arredondar os valores antes de os apresentar. Vamos remover daqui esta representação porque o valor vai ser, resultado vai ser arredondado e depois irá ser apresentado da forma como nós desejamos. Neste caso o math tem aqui três métodos que são muito importantes. Tem o round e o round significa o seguinte. Ok, vamos fazer um round resultado. Ou melhor, neste caso, um round valor 1. Okay? Isto é, o resultado vai ser igual ao arredondamento do valor 1. Vamos ver o que é que acontece quando apresentarmos aqui o resultado. Temos aqui 1.35, vamos executar e vamos ter aqui 1. Vocês dir-me-ão, bem, mas isto não faz nenhum sentido. Ele arredondou de que forma? Arredondou à unidade. Vamos verificar o que é que acontece se eu tiver aqui 1.5.
ele vai arredondar à unidade. Ora, 1.5 significa arredondar para cima, 1.4 significa arredondar para baixo. Ora, nós podemos definir ainda no round quantas casas decimais. E, portanto, vamos definir aqui, por exemplo, uma casa decimal. Vamos agora ver o que é que acontece neste caso. Temos ali 1.5 e ele vai apresentar 1,5. Porquê? Porque só temos uma casa decimal. Mas vamos acrescentar aqui, por exemplo, 1.54. Vamos verificar o que é que acontece e ele apresenta 1.5. Mas se colocarmos 1.55, ele vai arredondar para 1,6, ok? Então, por defeito, o que acontece aqui, o round, é que ele vai arredondar sempre a partir de metade do número para cima, ok? E estamos a falar aqui a partir de metade do intervalo entre dois números, estamos a falar num arredondamento para cima. Isto é, a partir do 5, arredonda sempre por defeito para cima. Tudo o que seja inferior a 5, a exclusiva, vai arredondar sempre para baixo. Nós poderemos não querer que o nosso sistema tenha este comportamento e que tenha um comportamento diferente. Por exemplo, vamos imaginar que nós, por alguma circunstância na nossa aplicação, queremos que o arredondamento seja feito sempre por defeito para o número inteiro que está para baixo. Ok? Mesmo que eu tenha aqui 1.9, eu quero que seja arredondado, neste caso, para o valor inteiro para baixo. Então, eu vou utilizar aqui uma outra expressão que é o math.floor. Neste caso, .floor. Floor significa chão. E o que ele vai fazer a este valor 1 é o quê? Vai remover tudo aquilo que tem a ver com as casas decimais, pura e simplesmente ignorar e considerar apenas o valor inteiro. Então, se eu executar aqui, apesar de termos ali 1.9, quando eu clicar aqui em executar, ele vai floor. Vai fazer uma redução, vai rebaixar o valor até se aproximar da unidade mais baixa, ok? É o valor inteiro mais baixo. Ora, isto acontece, obviamente, se eu tiver aqui, por exemplo, 101.9, deveria dar arredondado, deveria passar para o 102, mas como eu tenho aqui o floor, ele vai considerar o 101. No inverso, nós temos a possibilidade de fazer o ceiling. E o ceiling vai fazer exatamente o quê? Arredondar imediatamente para o número que está acima. Neste caso temos 101.9, ele vai arredondar para 102. E se eu tiver 101.1, que deveria arredondar para 101, não. O facto de eu ter ali o ceiling vai sempre arredondar para 102. Ok? E por conseguinte, vimos então desta forma como é que alguns aspectos de funcionamento dos números com casas decimais podem ter um tratamento relativamente simples no nosso código. No próximo vídeo vou ainda continuar a falar sobre mais alguns aspectos sobre as conversões de números e também vamos aproveitar para falar sobre as conversões de valores booleanos também, talvez um pouco, para depois, no vídeo seguinte, irmos desenvolver aqui um projeto mais complexo. Eu vou criar de raiz uma caixa de texto especificamente preparada para tratamento de valores numéricos e valores numéricos, por exemplo, com valores inteiros apenas ou então também com casas decimais. Mas isto vai ser um projeto relativamente complexo, não vai ser muito demorado, eu vou depois disponibilizá-lo para quem quiser utilizar esse user control, vai-se tratar de facto de um controle criado por nós, para nós podermos usar nas nossas aplicações e com um conjunto de controlos, neste caso de verificações, extremamente completo, eventualmente não tão completo como seria desejar, mas que nos vai permitir, por exemplo, termos aqui uma caixa de texto que apenas aceita números e números com casas decimais, números negativos com casas decimais, etc. Mas isso ficará depois para um vídeo mais à frente. No próximo vídeo vamos ainda terminar a nossa passagem por esta questão relacionada com a conversão de números.